Nesta noite tranquila e sob a cobertura da graça e da vigilância de Deus, meu irmão e minha irmã, eu saúdo você com toda a paz restauradora e inabalável de Jesus Cristo, nosso Senhor. A mensagem que Deus tocou no meu coração é sobre a provisão divina. Deus não coloca sonhos no seu coração para frustrar. Esteja atento, pois Deus está prestes a falar diretamente com você através desta mensagem. Não é coincidência que você esteja aqui, neste exato momento. Deus conhece cada detalhe do seu coração. Deus sabe quais são os sonhos que Ele mesmo plantou em você, os desejos que nasceram do seu relacionamento com Ele, as visões que Ele te deu, mas que ainda não se manifestaram, os projetos que parecem impossíveis, mas que vieram do coração de Deus. Deus não apenas sabe, Deus vai responder. Deus vai atender aos detalhes do seu coração nesta mensagem. Então eu te peço que fique atento, abra o seu coração. Deixa que Deus fale com você de forma tão profunda e tão real que quando você fechar este vídeo, você vai saber, com absoluta certeza, que os sonhos que Deus colocou no seu coração não são para te frustrar, mas para se cumprir. Lembre-se também que aqui embaixo tem uma palavra chamada inscrever-se. No exato momento em que você clicar, seu nome completo será inscrito e registrado nesse canal que é uma corrente de oração, e eu estarei orando, pedindo e clamando pela sua vida. Peço também que você clique no símbolo do gostei, porque é uma mensagem positiva para o YouTube e faz com que outras pessoas conheçam essa corrente de oração. Compartilha com outras 3 pessoas que você sabe que precisam ouvir essa palavra sobre provisão divina. E muito importante, ativa aquele sininho das notificações para que você não perca nenhuma oração, nenhuma palavra que Deus está preparando para você durante suas noites. E nos comentários abaixo, quero que você deixe uma mensagem dizendo: Deus cumpre os sonhos que Ele colocou no meu coração. Deixe essa mensagem nos comentários para que a gente possa orar junto com você. Quero que você conheça a história de Abraão e o sonho impossível que Deus colocou no seu coração. Quando Deus chamou Abraão, ele tinha 75 anos e Sara era estéril. Nessa idade, ter filhos era humanamente impossível. Mas Deus plantou um sonho no coração de Abraão. Ele seria pai de muitas nações. Está escrito exatamente em Gênesis 15, contra 5 até 6. Então, o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Deus mostrou as estrelas para Abraão e disse que sua descendência seria assim. Imagine Abraão olhando para as estrelas aos 75 anos, sem filhos, com uma esposa estéril, e Deus dizendo que sua descendência seria incontável. Humanamente falando, era impossível. Mas Deus não coloca sonhos impossíveis no coração para frustrar. Deus coloca sonhos impossíveis para mostrar que Ele é o Deus do impossível. Abraão esperou 25 anos. 25 anos. Houve momentos de dúvida, momentos de impaciência, momentos em que ele tentou ajudar Deus. Mas o sonho que Deus havia colocado no seu coração não morreu. E quando Sara tinha 90 anos e Abraão 100, Isaque nasceu. Você sabe o que isso significa para você? Significa que se Deus colocou um sonho no seu coração, não importa quão impossível pareça, não importa quanto tempo tenha passado, não importa quantas circunstâncias contradigam, esse sonho vai se cumprir. Deus não é cruel. Deus não planta sonhos para frustrar. Deus planta sonhos para cumprir. Quero que você conheça a história de José e os sonhos que quase o mataram. José era apenas um jovem de 17 anos quando teve sonhos proféticos. Ele sonhou que os feixes de trigo dos seus irmãos se curvavam diante do seu feixe. Sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele. Quando José contou os sonhos, seus irmãos ficaram furiosos. Está escrito exatamente em Gênesis 37, 8. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu, deveras, terás domínio sobre nós. Por isso, ainda mais o aborreceram por seus sonhos e por suas palavras. Os sonhos que Deus havia colocado no coração de José geraram ódio, inveja, perseguição. José foi vendido como escravo, falsamente acusado, jogado na prisão, esquecido por anos. Parecia que os sonhos haviam morrido. Parecia que Deus havia sido cruel ao dar sonhos que só trouxeram sofrimento.
Mas Deus não havia esquecido dos sonhos. 13 anos depois, em um só dia, José saiu da prisão e se tornou governador do Egito. E quando seus irmãos vieram comprar comida durante a fome, eles se prostraram diante de José, exatamente como o sonho havia mostrado. Está escrito em Gênesis 42, 6. E José era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E vieram os irmãos de José e inclinaram-se a ele com o rosto em terra. Os sonhos se cumpriram exatamente como Deus havia mostrado. Você tem sonhos que parecem ter morrido? Você tem visões que trouxeram mais sofrimento que alegria? A história de José te ensina que Deus não coloca sonhos no coração para frustrar. Às vezes, o caminho para o cumprimento dos sonhos passa pelo vale, mas o destino é sempre o monte. Quero que você entenda algo muito profundo sobre os sonhos de Deus. Está escrito exatamente em Salmos 37, 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Observe que Deus concede os desejos do coração, mas há uma condição: deleitar-se no Senhor. Quando você se deleita no Senhor, quando você encontra sua alegria em Deus, quando você busca primeiro o reino de Deus, algo sobrenatural acontece. Os desejos do seu coração se alinham com os desejos do coração de Deus. Os sonhos que nascem dessa intimidade com Deus não são seus sonhos egoístas. São os sonhos que Deus colocou em você. E se Deus colocou o sonho, Deus vai prover os meios para cumprir o sonho. Deus não é um pai cruel que mostra um brinquedo para a criança e depois diz que ela não pode ter. Deus é um pai amoroso que coloca sonhos no coração dos filhos porque Ele tem prazer em realizá-los. Você tem se deleitado no Senhor? Você tem buscado primeiro o reino de Deus? Os sonhos que nasceram dessa intimidade com Deus são sonhos que Ele mesmo quer cumprir na sua vida. Quero que você conheça a história de Davi e o sonho de construir um templo. Davi era rei de Israel e vivia num palácio de cedro, mas a arca de Deus estava numa tenda. Isso incomodava o coração de Davi. Ele queria construir uma casa para Deus. Está escrito exatamente em 2 Samuel 7, contra 2 até 3. Disse o rei ao profeta Natã: Eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai, faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Inicialmente, o profeta Natã aprovou o sonho de Davi. Mas naquela noite, Deus falou com Natã e disse que Davi não construiria o templo, mas seu filho Salomão o faria. Davi poderia ter ficado frustrado. Poderia ter pensado que Deus havia colocado um sonho no seu coração apenas para frustrá-lo. Mas Deus explicou que, embora Davi não construísse o templo, ele prepararia tudo para que Salomão o construísse. Está escrito em 1 Crônicas 22, 5. E disse Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar ao Senhor deve ser magnífica em excelência, para nome e glória em todas as terras. Eu, pois, lhe prepararei materiais. Davi preparou ouro, prata, bronze, ferro, madeira, pedras preciosas. Ele organizou os levitas, os sacerdotes, os cantores. Ele fez os planos detalhados do templo. Embora não tenha construído com as próprias mãos, Davi foi fundamental para que o templo fosse construído. O sonho que Deus colocou no coração de Davi se cumpriu, mesmo que não exatamente como ele imaginava. Às vezes Deus cumpre nossos sonhos através de nós. Às vezes Deus cumpre nossos sonhos através dos nossos filhos, dos nossos discípulos, daqueles que vêm depois de nós. Você tem um sonho que parece que não vai se cumprir na sua geração? A história de Davi te ensina que Deus pode usar você para preparar o cumprimento do sonho, mesmo que você não veja a manifestação completa. Deus não desperdiça sonhos. Deus não frustra propósitos. Mas agora eu quero que você tome uma decisão comigo, meu irmão e minha irmã. Se você está gostando dessa mensagem, clica naquele like para mim. Compartilha com pelo menos 3 pessoas que você sabe que também têm sonhos que parecem impossíveis. Se inscreva e ativa aquele sininho para você não perder nenhuma oração. E nos comentários, deixa de novo essa mensagem: Deus cumpre os sonhos que Ele colocou no meu coração. Quero que você conheça a história de Ana e o sonho de ser mãe. Ana era estéril numa cultura onde ter filhos era fundamental para o valor da mulher. Ela vivia sendo provocada por Penina, a outra esposa de Elcana. Todos os anos, quando a família subia ao templo,
Ana chorava e não comia por causa da sua dor. O sonho de ser mãe estava no coração de Ana, mas parecia impossível. Ela já havia tentado tudo. Havia orado, chorado, suplicado, mas nada acontecia. Ela poderia ter concluído que Deus havia colocado esse desejo no seu coração apenas para torturar. Mas um dia, Ana decidiu fazer algo diferente. Em vez de apenas chorar, ela fez um voto específico. Está escrito exatamente em 1 Samuel 1:11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Ana transformou seu sonho em voto. Ela disse a Deus que se ele lhe desse um filho, ela o dedicaria inteiramente ao serviço do Senhor. E Deus ouviu a oração de Ana. Está escrito em 1 Samuel 1:20. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho e chamou o seu nome Samuel. Samuel não foi apenas qualquer filho. Ele se tornou um dos maiores profetas de Israel. O sonho que Deus havia colocado no coração de Ana não era apenas para sua satisfação pessoal. Era para abençoar uma nação inteira através do filho que ela geraria. Você tem um sonho que parece egoísta? Você tem um desejo que parece apenas pessoal? A história de Ana te ensina que Deus pode usar seus sonhos pessoais para abençoar muitas pessoas. Deus não coloca sonhos no coração apenas para sua satisfação. Deus coloca sonhos no coração para que você seja uma bênção. Quero que você conheça a história de Neemias e o sonho de reconstruir Jerusalém. Neemias vivia confortavelmente na Pérsia, servindo como copeiro do rei. Mas quando soube que os muros de Jerusalém estavam quebrados e as portas queimadas, algo se acendeu no seu coração. Está escrito exatamente em Neemias 1:4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O sonho de reconstruir Jerusalém nasceu de uma dor profunda no coração de Neemias. Neemias poderia ter pensado: não é minha responsabilidade. Eu estou bem aqui. Por que me preocupar com uma cidade distante? Mas Deus havia colocado esse sonho no seu coração. E quando Deus coloca um sonho no coração, Ele também abre os caminhos para cumprir esse sonho. Neemias pediu permissão ao rei para ir a Jerusalém. Não apenas recebeu permissão, mas também recebeu cartas de recomendação e materiais para a construção. Em apenas 52 dias, os muros de Jerusalém foram reconstruídos. Está escrito em Neemias 6:15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias. O que parecia impossível se tornou realidade porque Deus havia colocado o sonho no coração de Neemias e providenciou todos os recursos necessários para cumprir esse sonho. Você tem um sonho que parece grande demais para você? Você olha para seus recursos e pensa que é impossível? A história de Neemias te ensina que quando Deus coloca um sonho no seu coração, Ele também providencia os recursos para cumprir esse sonho. Deus não dá visões sem provisão. Quero que você conheça a história de Salomão e o sonho de sabedoria. Quando Salomão se tornou rei, Deus apareceu para ele em sonho e disse: Pede o que quiseres que eu te dê. Salomão poderia ter pedido riquezas, longa vida, vitória sobre inimigos. Mas ele pediu sabedoria para governar o povo. Está escrito exatamente em 1 Reis 3:9. Dá, pois, ao teu servo um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Salomão pediu um coração sábio. Deus ficou tão agradado com o pedido de Salomão que não apenas deu sabedoria, mas também deu o que ele não pediu. Está escrito em 1 Reis 3:13. E também até o que me não pediste te dou, assim riquezas como glória, de modo que não haverá teu igual entre os reis, por todos os teus dias. O sonho de sabedoria que estava no coração de Salomão não apenas se cumpriu, mas foi multiplicado. Deus deu sabedoria e acrescentou riquezas e glória. Quando você busca primeiro os sonhos que agradam a Deus, Ele acrescenta bênçãos que você nem pediu. Você tem buscado sonhos que agradam a Deus? Você tem pedido coisas que edificam o reino de Deus?
A história de Salomão te ensina que Deus tem prazer em cumprir sonhos que estão alinhados com seu coração e Ele sempre dá mais do que pedimos. Quero que você conheça a história de Ester e o sonho de salvar seu povo. Ester era uma órfã judia que se tornou rainha da Pérsia. Quando Hamã conspirou para destruir todos os judeus, Mordecai disse a Ester que talvez ela tivesse chegado ao reino para um tempo como este. Ester poderia ter ficado calada e protegido sua posição, mas Deus havia colocado no seu coração o sonho de salvar seu povo. Está escrito exatamente em Ester 4, 16. Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e, perecendo, pereça. Ester arriscou sua vida para salvar seu povo, e Deus honrou a coragem dela. Hamã foi enforcado na forca que havia preparado para Mordecai. Os judeus foram salvos. O sonho que Deus havia colocado no coração de Ester se cumpriu de forma gloriosa. Você tem um sonho que requer coragem? Você tem uma visão que exige sacrifício? A história de Ester te ensina que quando Deus coloca um sonho no seu coração, Ele também dá a coragem e os recursos necessários para cumprir esse sonho. Quero que você entenda algo poderoso sobre os sonhos de Deus. Está escrito em Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem pensamentos de paz sobre você, não de mal. Deus quer te dar o fim que você espera. Os sonhos que Deus coloca no seu coração não são para te frustrar. São para te dar esperança. São para te dar propósito. São para te dar direção. Deus não é sádico. Deus não planta sonhos para depois destruí-los. Deus planta sonhos para cultivá-los até a colheita. E está escrito em Filipenses 1, 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Se Deus começou uma obra em você, se Deus plantou um sonho em você, Ele vai aperfeiçoar essa obra. Deus não abandona projetos no meio. Deus não deixa sonhos pela metade. Você tem duvidado se seus sonhos vão se cumprir? Você tem pensado que Deus te esqueceu? Deus não esquece. Deus não abandona. Deus não frustra. Se Ele plantou o sonho, Ele vai cumprir o sonho. Quero que você conheça a história de Moisés e o sonho de libertar Israel. Moisés nasceu numa época em que os israelitas eram escravos no Egito. Quando ele tinha 40 anos, tentou libertar seu povo matando um egípcio. Mas teve que fugir para o deserto, onde passou outros 40 anos como pastor de ovelhas. Aos 80 anos, Moisés poderia ter pensado que o sonho de libertar Israel havia morrido. Ele era velho, gago, sem recursos, sem exército. Mas Deus não havia esquecido do sonho que havia colocado no coração de Moisés. Está escrito exatamente em Êxodo 3, 10. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus chamou Moisés aos 80 anos para cumprir o sonho que havia plantado no seu coração aos 40 anos. Moisés libertou Israel com sinais e prodígios, abriu o Mar Vermelho, recebeu as tábuas da lei, conduziu mais de 2 milhões de pessoas pelo deserto. O sonho que parecia ter morrido ressuscitou de forma gloriosa. Você acha que é tarde demais para seus sonhos? Você pensa que perdeu o tempo? A história de Moisés te ensina que nunca é tarde demais para Deus cumprir os sonhos que Ele colocou no seu coração. Deus não tem pressa, mas Deus não esquece. Agora eu preciso que você entenda que todas essas histórias estão conectadas. Abraão esperando um filho, José vendo seus sonhos se cumprirem, Davi preparando o templo, Ana tendo Samuel, Neemias reconstruindo Jerusalém, Salomão recebendo sabedoria, Ester salvando seu povo, Moisés libertando Israel. Todos tinham sonhos que pareciam impossíveis, mas que se cumpriram porque vieram de Deus. Eu profetizo que os sonhos que Deus colocou no seu coração vão se cumprir. Eu declaro que não é tarde demais. Eu decreto que Deus não te esqueceu. Em nome de Jesus, eu profetizo que você vai ver a manifestação dos sonhos divinos na sua vida. Você não é coincidência. Você é propósito.
Você está aqui porque Deus quer renovar sua esperança nos sonhos que Ele colocou no seu coração. Sua história vai mudar a partir desta noite. Os sonhos que pareciam mortos vão ressuscitar. As visões que pareciam impossíveis vão se tornar realidade. Então feche os olhos comigo. Vamos orar. Vamos trazer esse momento sagrado onde você vai colocar diante de Deus todos os sonhos que Ele colocou no seu coração, todas as visões que parecem impossíveis, todos os desejos que nasceram da sua intimidade com Ele. E eu quero que você tenha certeza de que Deus está te ouvindo. Deus está atento a cada sonho. Deus está pronto para cumprir os desejos que Ele mesmo plantou em você. Senhor, nós te damos graças e honra por esta noite, por esta oportunidade de estar aqui novamente diante da Tua presença, invocando o Teu nome, declarando a Tua fidelidade, exaltando o Teu poder soberano que planta sonhos no coração dos Teus filhos para cumpri-los. Nós te louvamos, Pai eterno, por ser um Deus que não frustra esperanças, mas que se deleita em realizar os desejos do coração daqueles que se deleitam em Ti. Senhor, nós declaramos que os sonhos que Tu colocaste no coração de quem está nos ouvindo vão se cumprir. Nós declaramos que não é tarde demais. Nós declaramos que Tu não esqueceste. Nós declaramos que Tu não plantas sonhos para frustrar, mas para realizar. Nós declaramos que a provisão divina está sendo liberada para o cumprimento dos sonhos. Senhor, que isso seja realidade na vida de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem nesta noite. Senhor, eu vejo aqui pessoas que estão desanimadas com sonhos que parecem não se realizar. Pessoas que estão olhando para suas vidas e pensando, meus sonhos morreram. É tarde demais. Deus me esqueceu, nunca vai acontecer. Senhor, eu vejo aqueles que desistiram de sonhar, aqueles que enterraram suas visões, aqueles que perderam a esperança, aqueles que acham que foram enganados pelos próprios desejos. E eu declaro em nome de Jesus que Deus está prestes a ressuscitar os sonhos na vida dessa pessoa. Deus vai renovar as visões que pareciam mortas. Deus vai cumprir os desejos que Ele mesmo plantou. Deus vai mostrar que Ele não frustra, mas realiza. Senhor, eu profetizo que os sonhos divinos vão se manifestar na vida dessa pessoa. Pai, coloca no coração de cada pessoa que está nos ouvindo uma esperança renovada nos sonhos que Tu colocaste nela, uma fé que acredita que Tu não plantas sonhos para frustrar, uma convicção de que Tu és fiel para cumprir o que prometeste, uma certeza de que os sonhos que vêm de Ti sempre se realizam. Tira o desânimo, Senhor. Tira o desânimo com sonhos que parecem demorar. Tira o desânimo com visões que parecem impossíveis. Tira o desânimo com desejos que parecem não se cumprir. Tira a dúvida. Tira a dúvida sobre Tua fidelidade. Tira a dúvida sobre Teus propósitos. Tira a dúvida sobre Teu amor. Tira a amargura. Tira a amargura por sonhos que parecem ter morrido. Tira a amargura por tempo que parece perdido. Tira a amargura por oportunidades que parecem ter passado. Senhor, coloca no coração dessa pessoa uma esperança renovada, uma fé fortalecida, uma expectativa santa. Senhor, cura as feridas daqueles que foram machucados por sonhos que pareciam não se cumprir. Cura aquelas feridas que vieram de expectativas frustradas. Cura aquelas feridas que vieram de promessas que pareciam vazias. Cura aquelas feridas que vieram de tempos de espera que pareciam eternos. Cura aquelas feridas que vieram de dúvidas sobre Tua bondade. Senhor, mostra a essa pessoa que Tu és fiel, que Tu não esqueces, que Tu não frustras. Senhor, ressuscita os sonhos na vida de quem está nos ouvindo. Ressuscita as visões que pareciam mortas. Ressuscita os desejos que pareciam enterrados. Ressuscita as esperanças que pareciam perdidas. Ressuscita os projetos que pareciam cancelados. Senhor, que essa pessoa redescubra que Tu és o Deus que ressuscita sonhos. Senhor, provê tudo o que é necessário para o cumprimento dos sonhos de quem está nos ouvindo. Provê os recursos financeiros. Provê as conexões certas. Provê as oportunidades. Provê a sabedoria. Provê a coragem. Provê o tempo certo. Senhor, que essa pessoa veja que Tu não apenas plantas sonhos, mas também provês tudo para cumpri-los. Senhor, que essa palavra sobre provisão divina fique cravada no coração de quem está nos ouvindo, que não seja apenas uma mensagem que passa,
Que seja uma esperança que fica, que seja uma fé que sustenta, que seja uma convicção que transforma, que essa pessoa nunca mais duvide de que tu cumpres os sonhos que tu mesmo plantas. E em nome de Jesus, em nome do poder soberano de Deus, em nome daquele que ressuscitou dos mortos, em nome daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, em nome daquele que é fiel e verdadeiro, eu profetizo que essa pessoa vai ver os sonhos que Deus colocou no seu coração se cumprindo, que essa pessoa vai testemunhar a fidelidade de Deus, que essa pessoa vai experimentar a provisão divina para seus sonhos, que essa pessoa vai ver que Deus não planta sonhos para frustrar, mas para realizar, que essa pessoa vai dizer, em breve, Deus cumpriu os sonhos que Ele colocou no meu coração, vi a fidelidade de Deus, experimentei a provisão divina, meus sonhos se tornaram realidade. Em nome de Jesus, eu profetizo isso. E quem crê diga amém, amém e amém. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, algo aconteceu nos bastidores do reino de Deus, algo se moveu, algo foi ressuscitado. Você não percebe com os olhos físicos, mas espiritualmente nos bastidores, Deus começou a ressuscitar os sonhos na sua vida. Deus ouviu cada clamor por renovação de esperança. Deus viu cada lágrima derramada por sonhos que pareciam mortos. Deus conhece cada desejo que Ele mesmo plantou no seu coração. Você não é coincidência, você não é acaso, você é propósito. Deus te colocou aqui, neste exato momento, para ouvir essa palavra de que Ele não planta sonhos para frustrar, mas para cumprir. Você já viu Deus cumprir sonhos na sua vida antes, não é verdade? Você já testemunhou Deus realizando o que parecia impossível. Você já experimentou a fidelidade de Deus em áreas que você nem esperava. E agora Deus vai fazer novamente, mas de forma ainda mais gloriosa. Os sonhos que Deus colocou no seu coração vão se cumprir. Você ouça bem, não é tarde demais. Deus não te esqueceu. Deus não mudou de ideia. Os sonhos que vêm de Deus sempre se realizam, no tempo certo, da forma certa, para a glória certa. A fé que você exercitou agora nesta oração não vai ser em vão. Deus viu cada ato de confiança renovada. Deus ouviu cada declaração de esperança. Deus conhece cada sonho que você entregou nas mãos dele. E Deus vai honrar com manifestações poderosas dos sonhos que Ele mesmo plantou. Mas antes de você sair, eu quero lembrar você que na descrição deste vídeo, você vai encontrar devocionais extraordinários que vão fortalecer sua fé diariamente. Esses devocionais vão te ajudar a viver a realidade desta oração no dia a dia. Acesse agora mesmo. Comece a sua jornada de transformação hoje mesmo. E antes de você sair, eu quero pedir uma última coisa. Se você ainda não deu um like neste vídeo, clica agora. Compartilha com outras 3 pessoas que você sabe que também têm sonhos que parecem impossíveis. Deixa nos comentários essa mensagem. Deus cumpre os sonhos que Ele colocou no meu coração. Deixa para que a gente possa orar junto com você. Se inscreva no canal e ativa aquele sininho das notificações. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe abundantemente. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo te encha de poder, de autoridade, de convicção absoluta de que os sonhos que Deus colocou no seu coração vão se cumprir, que a provisão divina está sendo liberada, que não é tarde demais para seus sonhos se tornarem realidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor, aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que cumpre todas as suas promessas. Amém e amém. Que você durma profundamente, que você sonhe com a realização dos sonhos que Deus colocou no seu coração e que quando acordar, você já sinta que algo mudou nos bastidores do reino de Deus. Que você descanse na certeza de que Deus não planta sonhos para frustrar, mas para cumprir. Que a paz de Cristo, que realiza todos os sonhos divinos, cubra você nesta noite e sempre. A paz de Jesus sobre você, meu irmão, minha irmã. Amém.